Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kaline. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Sexologia Forense. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre erotologia, né? Na aula passada, a gente viu quais são os principais ramos da sexologia forense e, dentre eles, hoje a gente vai falar sobre a erotologia forense, que ela estuda um pouco, né, do comportamento sexual humano. É um pouco do que o sexologista ele precisa entender para tentar elaborar um laudo, né, de forma adequada para ser enviado para o juiz perante a um caso criminal. Bom, quando a gente fala em erotologia forense, né, a gente fala uma área que estuda os crimes sexuais relacionados ao comportamento humano, tá? E aí, quando a gente fala essa palavra erotologia forense ao pé da letra, né, é a ciência que estuda os crimes sexuais e o que eles designam como desvios sexuais, tá bom? Alguns autores, eles englobam esse campo aí na área da psicologia ou psicopatologia em virtude da relação com a psique e do comportamento humano, tá? Então, esse ramo, né, da sexologia forense, ela é enquadrada, né, como comportamento humano para o desejo sexual, que é a erotologia. E são conceitos que também são abordados na psicologia e psicopatologia, que tem que ter ali em mente o comportamento humano, né, o psico e comportamento humano em relação aos desejos sexuais. Então, essa subdivisão, né, ela trata de estudar a psicossexualidade anômala que a gente fala. Então, a erotologia forense, ela trata aqui de estudar a psicossexualidade anômala das pessoas. E qual a relação dessa psicossexualidade com os crimes de violência sexual, né? Então, deve ter em mente ali, principalmente, o comportamento daquela pessoa. Quando vai fazer uma investigação de um crime de estupro. Por que ela cometeu aquele crime, né? Qual que é o comportamento dessa pessoa? Qual que é o trauma dessa pessoa? O que essa pessoa ela tem, né, na mente? Então, tem que fazer o estudo psicológico, psiquiátrico e encaminhar aí junto com o laudo. Então, a erotologia forense, ela estuda essa psicossexualidade e os desvios, né? Desvios e perversões sexuais, as anomalias do instinto sexual e suas modificações qualitativas e quantitativas e as relações com os crimes jurídicos. Então, na erotologia forense, eles fazem um gancho, uma relação principalmente dos comportamentos, dos instintos, sejam de forma qualitativa ou quantitativamente, e essa relação com os crimes sexuais. Por exemplo, a pessoa ela tem um desejo, um instinto sexual muito intenso quantitativamente. E qual a relação desse instinto tão intenso com o desenvolvimento ali, com o desenvolvimento do crime que essa pessoa cometeu, né? Então, tem que existir um gancho, né? Uma relação, e tem que tentar compreender essa relação. Por isso que na erotologia forense, a gente estuda essa psicossexualidade da pessoa, né? Que é a forma psicológica daquela pessoa, de como ela desenvolve seu desejo sexual. Bom, a sexologia forense, em geral, ela fala sobre os transtornos sexuais, né, em relação aos desejos, e ela fala também sobre as parafilias. Hoje a gente vai descobrir o que são parafilias e como que as pessoas chegam a desenvolver esses transtornos sexuais. E esse tipo de comportamento de parafilia ou de algum transtorno em relação à sua vida sexual, o que esse tipo de desvio, de alteração pode incrementar para que essa pessoa desenvolva aquele crime, tá? Então, é por isso que é importante saber quais são os diferentes tipos de parafilias e como que essas parafilias elas podem influenciar no comportamento do criminoso. E aí, pessoal, quando a gente fala em transtornos sexuais, a gente fala em quê? A gente fala, né,
o que compreende as disfunções sexuais. Então, isso é um transtorno sexual. Quando se tem uma disfunção, alterações de desejo, mudança na resposta sexual convencional, mal-estar, conflitos interpessoais, né, transtorno de desejo. Então, tudo isso pode influenciar. Como a gente viu o caso do maníaco do parque, que ele tinha uma impotência, né, uma disfunção sexual, e ele só conseguia, né, atingir aquela satisfação, aquele prazer, mediante ali ameaça, medo, né, mediante a agressão. Então, é para vocês verem como, em muitos casos, existe uma ligação direta de um transtorno sexual, de uma disfunção, de uma mudança de desejo, com aquele desenvolvimento daquele crime. E as parafilias, elas também contribuem muito, né? A pessoa ela pode ter um transtorno na excitação sexual, um transtorno orgásmico. Então, pode ser um transtorno sexual por dor, um transtorno sexual devido a uma determinada enfermidade, provocada por algum medicamento ou algum transtorno que não seja específico. Então, aquele criminoso, ele pode ter diferentes tipos de transtornos sexuais, seja causado por um medicamento, por alguma doença, por algum acometimento, e aí esse trauma, né, desencadeou naquela pessoa aquele comportamento impulsivo de agressão e que levou a cometer o crime. Assim como as parafilias. O que são as parafilias, professora? São os impulsos e comportamentos sexuais que implicam em condutas pouco habituais. Então, hoje, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os diferentes tipos de parafilias. Parafilias, pessoal, é uma coisa que não é comum, tá? Não é comum ao habitual. Então, por exemplo, a pessoa sentir desejo sexual por estátua. Não é uma coisa comum ao habitual, certo? Então, hoje a gente vai ver que isso é um tipo de parafilia. São comportamentos que não são comportamentos habituais, e alguns desses comportamentos podem se relacionar em casos criminosos, né? Comportamentos diferentes. Então, aquela pessoa, ela pode sentir aqueles comportamentos que são fora ali do que é habitual para a nossa sociedade, né? Fora do que é habitual. Que hoje em dia, o que é fora do habitual? É exibicionismo, fetichismo, zoofilia, necrofilia, coprofilia, froteurismo, pedofilia, masoquismo, sadismo, voyeurismo. Então, assim, são comportamentos que não são comportamentos considerados habituais, né? Tem muita gente aí que gosta, uma galerinha, mas o intuito dessa aula de sexologia forense é tentar fazer um gancho, né, desses comportamentos, desses desejos fora do habitual com o desenvolvimento de crimes, tá? Quando a gente fala em psicossexualidade anômala, né, de acordo com o artigo de França, que foi publicado em 2017, né, ele fala que os transtornos da sexualidade ou parafilia, né, que é os transtornos relacionados ao desejo sexual ou as parafilias, são considerados distúrbios quantitativos, mais ou menos desejo sexual aquela pessoa vai ter. Então, se a pessoa tem um transtorno, um transtorno quer dizer que ela está tendo mais desejo ou menos desejo, alguma deficiência, né? Então, ou algum tipo de desejo além do habitual, tá? Ou seja também aí um distúrbio qualitativo, né, do instinto sexual, fantasia, comportamento de forma inabitual ligado ao sexo. Então, isso é o que envolve o comportamento da sexualidade humana. Isso é o que a gente denomina como transtorno sexual parafilia. Então, é um desejo quantitativo ou qualitativamente alterado. A parafilia, né, ao pé da letra, né, a gente denomina como todo comportamento humano contrário às normas sociais existentes, que é um sinônimo de desvio sexual. Então, por exemplo, o ser humano praticar um sexo com um animal, isso é ao contrário das normas sociais existentes, tá? Então, a gente fala em conceito em relação às normas que são praticadas, em relação às normas que são pregadas, tá, para a sociedade. É claro que hoje tem muita coisa em relação ao comportamento sexual, além das normas sociais, né, é óbvio. Mas o intuito dessa disciplina é estudar essa relação, né, desses comportamentos que não estão ao habitual com o desenvolvimento de crimes.
E aí, quando a gente fala, né, em erotologia forense, a gente estuda principalmente a parafilia, né, as parafilias e a sua relação com os crimes sexuais. E o que é, né, essa relação? Por exemplo, fantasias ou comportamentos frequentes, intensos e sexualmente estimulantes que envolvem objetos inanimados, crianças, adultos sem consentimento, sofrimento ou humilhação de si próprio ou do parceiro. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem atração por criança, né? Um adulto que tem atração por criança, que hoje em dia é conhecido como pedofilia. Isso é uma parafilia, né? Que, conforme as normas sociais, não é um comportamento que deveria ser habitual. E aí, esse tipo de desejo de um adulto por uma criança, né? Isso pode desencadear um crime, que é o crime que a gente fala como crime de pedofilia, tá? Então, é para vocês verem mais ou menos como que acontece. É uma pessoa que sente, né? Prazer, né? Um desejo sexual por cadáver. A pessoa vai lá, desenterra um cadáver no cemitério e pratica ali um ato sexual com aquele cadáver. Isso vai cometer um crime, né? Além de ser ali você causar um dano, né? Aquele cadáver, isso daí vai ser considerado um crime. Ainda isso pode ser envolvido como um tipo de crime de violência sexual contra aquele corpo. Ali você vai estar causando, né? Um constrangimento à família. Então, tudo isso pode ser enquadrado como um crime. Assim como outros diferentes tipos de desejos que são considerados parafilias, que são considerados aí contrários às normas da sociedade e que podem ser explicados, né, como um pontapé para aquele comportamento ali de crime de violência. Às vezes você assiste ali, a pessoa tem um desejo sexual, né, que ela cause dor na pessoa, ou que a pessoa cause dor nela, ela vai sentir mais prazer. Desde que com consentimento, pessoal, não é crime, tá? Mas às vezes a pessoa, ela sente esse desejo e ela obriga outra pessoa a ter um relacionamento sexual com ela sobre agressão física, ao ver essa pessoa sentindo dor. Então, isso pode ser enquadrado como um crime de violência sexual. Então, é por isso que a gente fala na erotologia que alguns comportamentos ou desejos inabituais, eles podem ali contribuir para o desenvolvimento desses crimes, tá? Então, a psicossexualidade anômala é um distúrbio sexual, né, ou psíquico, definido pela busca do prazer em práticas disfuncionais, persistentes e obsessivas que não se restringem somente ao ato. Ele geralmente vai ser acompanhado ali de violência, de outro tipo de agressão. Como todo comportamento humano é complexo, as parafilias elas possuem causas biopsicossociais de origem diversas, como fatores orgânicos, glandulares, hormonais, perturbações psicológicas. Então, às vezes, aquela pessoa ela tem uma deficiência hormonal, então isso pode ser uma disfunção no organismo, um transtorno sexual, e isso pode causar um trauma naquela pessoa e depois tornar essa pessoa agressiva, violenta. Essa pessoa ela pode ter algum problema, né, neurológico, algum distúrbio neurológico, algum problema depressivo, de transtorno bipolar. Às vezes essa pessoa ela pode sofrer de alguma doença neurológica, de esquizofrenia. Então, são muitos os fatores biológicos, tá? E patologias que também podem influenciar no comportamento sexual. A mulher, por exemplo, se ela não tiver os hormônios nas condições adequadas, ela tem dificuldade em sentir prazer na relação sexual. Então, às vezes, isso pode se transformar num transtorno sexual ali para aquela mulher. Então, as parafilias, elas precisam ser analisadas em seus aspectos patológicos, criminológicos e suas consequências e interações jurídicas. Então, como todo comportamento humano é complexo, né, as parafilias, elas possuem causas biopsicossociais de origem diversas, que é o que a gente falou aqui, então, que são
os fatores glandulares, hormonais, perturbações psicológicas. Os distúrbios parafílicos, eles causam angústia ou problemas com o desempenho de funções da pessoa com parafilia, ou ainda que prejudicam ou pode prejudicar outra pessoa. Então, se a pessoa ela tem um distúrbio parafílico, essa pessoa ela pode sofrer por angústia, por algum problema de desempenho de função, e isso pode levá-la a um comportamento abusivo, tá? A medicina legal vai interessar o quê? A medicina legal interessa por sua repercussão sobre a sociedade o estudo das diversas manifestações qualitativas e quantitativas do desejo sexual, particularmente quando este apresenta um caráter obsessivo. Então, em relação a esses transtornos e parafilias, o que interessa à medicina legal, né, é o estudo das manifestações qualitativas e quantitativas do desejo sexual dessas parafilias, né? Principalmente quando apresenta ali um caráter obsessivo, tá? Segundo o artigo de Crosser, né, Crosser Jr., 2012, que ele publicou, ele fala que os desvios do sexo compreendem a anafrodisia, a frigidez, o erotismo, o autoerotismo, a erotomania, exibicionismo, escopofilia, mixoscopia, narcisismo, fetichismo, gerontofilia, cromoinversão, etnoinversão, urolagnia, coprolalia, coprofilia, pigmalionismo, pedofilia, que é considerada aí uma aberração ou perversão por outros autores, o edipismo e a masturbação. Então, segundo esse autor, esse artigo que foi publicado em 2012, ele fala que esses são os desvios do sexo das normas que são consideradas habituais, né? E aí, o estudo desses desvios, dessas parafilias, podem ser estudadas em relações de casos que a gente pode estudar na criminologia, na sexologia forense. Então, se não tiver caráter obsessivo, né, não constitui um desvio de sexualidade. Então, é uma coisa importante para mencionar. Tem algumas denominações que eu mencionei aqui que são coisas que até as pessoas fazem, né, normalmente na sociedade. Mas, para a gente, né, para a sexologia forense, a relevância é quando, seja qualquer um desses desejos, eles aconteçam em caráter obsessivo, tá bom? Por exemplo, se a pessoa ela tem aqui uma pedofilia em caráter obsessivo, isso pode aqui causar um crime, tá? Ou se a pessoa ela tem aqui, por exemplo, narcisismo em caráter obsessivo, também tem que ver a relação com o crime. Então, esses são comportamentos que são considerados não habituais, que quando estão em caráter obsessivo, podem ter ali alguma relação com o crime. Bom, e aí a gente começa a falar dos tipos de parafilias, né? A gente começa falando de desejo sexual hipoativo. Tudo que é hipo é pouco. Tudo que é hiper é muito, tá? A gente fala que hipoativo é tudo que é pouco, tá? Hiperativo é tudo que é muito. Hipoativo é menor do que o normal, quando a pessoa ela tem uma redução no desejo sexual. Hiperativo é quando a pessoa tem maior do que o normal, então é quando ela tem um desejo sexual excessivo. Então, no homem, quando ele tem um desejo sexual baixo, né, quando ele não tem desejo sexual, a gente fala que é uma anafrodisia, tá? Na mulher, quando ela não tem desejo sexual, a gente fala que é uma frigidez. E essa redução no desejo sexual, né, de ambos os sexos, podem ser por questões biológicas mesmo. Questão nervosa, glandular, psíquica,
Pode ser vaginismo, questões glandulares, tanto no homem quanto na mulher. Pode ser alguma alteração biológica, né? Que despertam neles uma redução do desejo sexual. No homem a gente chama de anafrodisia, na mulher de frigidez. E quando eles têm um desejo sexual muito intenso, né? Na mulher a gente chama de ninfomania, tá? E no homem a gente chama de satiríase. Por isso que fala assim, essa mulher é ninfomaníaca. Então ela é obcecada por sexo, né? Ela tem um desejo sexual muito grande, é além do que é o normal. Então, às vezes, as pessoas que têm uma alteração, né, nesses desejos sexuais muito grande, excessivo, às vezes obsessivo, né, isso tem que ter cuidado, porque às vezes o criminoso ele pode ter algum desses desvios sexuais que a gente está mencionando. Aqui, por exemplo, tem uma imagem que eu coloquei para vocês. Reunião dos viciados em sexo. Hoje temos um novo companheiro, então aqui tem todos que são viciados em sexo. A gente não está dizendo que isso é uma doença, tá, pessoal? A gente está dizendo que são alterações, né, que são além do normal. Então a gente está dizendo que quando a mulher ela é ninfomaníaca, ela tem um desejo maior do que o normal, tá? A gente não está dizendo que é doença. A gente está dizendo que são comportamentos quantitativos, né, que são alterados em relação à condição normal, as normas que a gente fala que são condições normais. Então, repetindo aqui, ó, desejo hipoativo masculino, né, quando ele tem pouco desejo sexual, é relacionado à quantidade, né, hipoativo é a diminuição do desejo sexual em relação ao normal, que é o considerado mediano, tá? Portanto, a anafrodisia consiste na diminuição ou ausência do desejo sexual do homem, podendo-se por certas condições ou doenças psíquicas glandulares, por exemplo, diabetes pode influenciar, questões nervosas, como essa doença TAB dorsalis, pode ser uma questão congênita, como má formação dos órgãos gerativos, ou até mesmo por vício da maconha. Então, às vezes, quando o homem ele faz um uso excessivo de droga, né, da maconha, ele fica aí com uma redução do desejo sexual, tá bom? A impotência sexual caracteriza-se como a ausência completa de desejo ou instinto sexual. Então, existem alguns homens que têm disfunção sexual, uma redução, né? Ou um aumento, e existem aqueles que têm impotência sexual, que é quando perde completamente ali a ausência completa do desejo sexual. Bom, e o desejo hipoativo feminino? O que é o desejo hipoativo feminino? Ele é relacionado à quantidade, né, ou diminuição ou ausência do desejo sexual da mulher. Então, de acordo com esse artigo de Delton aqui, né, a frigidez, ela é considerada o desvio sexual mais observado, acometendo aí cerca de 40% das mulheres. Então, ela tem uma redução no desejo sexual, principalmente depois de 40, 50 anos, que é quando ela tem uma redução aí dos hormônios. Podendo ocorrer também uma forma de frigidez temporária, que se manifesta, sobretudo, depois dos 35, 40 anos de idade. Então, ela pode ter uma frigidez temporária por um tempo, depois voltar, ou pode ser uma frigidez aí que vai perdurar aí por muito tempo. Então, essa frigidez, ela pode ser causada por alguma alteração psíquica, vaginismo, glandular, medicamento, pode ser na fase puerpéria. Tem mulher que depois que ganha neném não quer nem saber de relação sexual. Então, isso pode ser por todo comportamento ou questão hormonal mesmo da mulher. Então, quando a gente fala em hiperativo, né, que é um desejo sexual excessivo, a gente fala em relação à quantidade, impulsividade exacerbada, que é um desejo muito grande, né, um desejo além do normal. Quando a pessoa tem uma obsessão, né? Sendo mais comum ocorrer em homens. Então, geralmente, os homens é quem tem aí, geralmente, essa maior hiperatividade aí sexual. No homem é chamado de satiríase, né? E na mulher é chamado de ninfomania. A satiríase, então, é o termo utilizado, né?
para descrever o vício sexual ou a hipersexualidade em homens, tá bom? É caracterizado basicamente por um comportamento sexual compulsivo, de forma que eles não aproveitam o sexo, ou seja, eles não sentem prazer com o normal, então eles precisam sempre de mais. Isso é o que a gente chama de satiríase, tá bom? Bom, então a gente falou aí sobre redução do desejo sexual, né, que é um desvio da alteração sexual, na mulher e no homem, né? No homem a gente chama de anafrodisia e na mulher a gente chama de frigidez. Já em relação a um desejo excessivo, no homem é satiríase, na mulher a gente chama de ninfomania. Existem outras parafilias que a gente vai falar agora, que são outros desvios, né? Outros comportamentos sexuais, né? Que são inabituais, que é aí o autoerotismo. O autoerotismo, pessoal, a gente fala que ele é considerado um desvio quando ele é em obsessão, tá? Então, tudo que a gente fala que é um desvio são esses comportamentos quando a gente tem comportamentos obsessivos, tá? Não esqueçam. Então, o autoerotismo é um comportamento sexual em que uma pessoa, ela obtém satisfação unicamente a partir do próprio corpo, sem qualquer estímulo externo, direto ou indireto. Então, o auto quer dizer auto, você mesmo, é quando você tem prazer aí com um desejo sexual, né, unicamente a partir do seu próprio corpo. Se esse autoerotismo, né, de forma obsessiva, ele pode ser considerado um desvio, tá? Que é o caso aí da masturbação, por exemplo, que consiste na estimulação manual ou instrumental, né, consciente ou inconsciente, voluntária ou não, por si ou por outrem, né, de qualquer sexo, dos órgãos genitais ou das zonas erógenas, com fins de gratificação sexual, não sendo necessária a ocorrência de orgasmo. Então, é bastante comum no sexo masculino, durante a puberdade, principalmente, a automasturbação é quando você mesmo provoca a masturbação, e a heteromasturbação é quando outra pessoa provoca a masturbação. Pessoal, eu não estou dizendo para vocês que é uma doença se masturbar, tá? Eu estou dizendo para vocês que o autoerotismo, né, de forma obsessiva, é considerado um desvio sexual. Outro tipo de parafilia é a anorgasmia, né, que é a ausência ou dificuldade em atingir o orgasmo. Então, algumas pessoas, elas têm esses desvios, né? Elas têm essa dificuldade. O A quer dizer que não, que ela não consegue atingir o orgasmo. Então, são muitos fatores biológicos, psicológicos, ou até mesmo sentimentos de culpa em relação à atividade sexual, né? Alguma deficiência feminina em assumir o papel erótico, medo de engravidar, traumas relacionados ao sexo, abuso sexual, relação sexual dolorosa. Então, tudo isso pode contribuir para que essa pessoa, seja homem ou mulher, tenha essa dificuldade, né, em atingir o orgasmo. Às vezes essa pessoa já passou por algum trauma, alguma situação aí que lhe causa essa dificuldade. Então, isso pode ser um desvio, essa anorgasmia. Erotomania, então, é um comportamento sexual conhecido como mania amorosa ou delírio pelo amor sensual, né? Demonstração exagerada de sentimento amoroso ou convicção delirante de que uma outra pessoa está apaixonada por ela, um alto padrão. Então, a erotomania também é considerada aí um tipo de parafilia, que é aí quando a pessoa tem uma mania amorosa ou um delírio de amor sensual. Exibicionismo é uma obsessão impulsiva, né, de mostrar seus órgãos genitais a outras pessoas, né, sem o convite para a cópula. Então, no exibicionismo não quer dizer que você vai ter relação, quer dizer que você tem aquela obsessão impulsiva de mostrar os seus órgãos para outra pessoa. Esse termo de exibicionismo, ele também pode ser conhecido como escopofilia, mixoscopia
observacionismo ou inspecionismo, tá? É um desvio sexual que se caracteriza aí pelo desejo obsessivo, pelo prazer erótico e gratificação sexual ao observar e presenciar o coito de outras pessoas em atos sexuais. Também é conhecido aí como voyeurismo pelos franceses, que era muito praticada aí pelo voyeur. Então, também é considerado voyeurismo. Também aí, segundo, né, a literatura, eles consideram tipo de parafilia ou um desvio sexual, quando a pessoa ela tem aquele desejo erótico de prazer, né, de gratificação excessiva em observar ou presenciar aí relações sexuais de outras pessoas. Então, o voyeurismo é o quê? É uma desordem sexual que consiste na observação de uma pessoa no ato de se despir, nua ou realizando atos sexuais, e que não se sabe, né? Que não sabe que está sendo observada. Também pode ser chamado de mixoscopia. Então, isso pode ser um comportamento, né? Uma alteração. Às vezes, isso a gente hoje acontece bastante, né? Por exemplo, o vizinho ele fica olhando pelo buraco da janela, a pessoa se despir. E aí ele fica praticando ato libidinoso, né, de acordo com esse comportamento, olhando ali a vizinha se despir. Então isso pode ser considerado um crime contra a liberdade sexual daquela mulher, tá bom? Porque ela não sabe que ela está sendo observada e aí aquela pessoa ela está se aproveitando daquela situação, né, aquele comportamento para praticar um ato sexual libidinoso. Então, isso pode levar aí a um crime, tá? Crime contra a liberdade sexual. O narcisismo, né, é um nome oriundo aí de Narcisos, né, personagem da mitologia grega que, ao ver sua imagem refletida na água de um lago, ele apaixonou-se por si próprio. Então, Narciso é quando você sente amor por você mesmo. Então, é o desvio sexual caracterizado pela admiração do seu próprio corpo, né, do eu ou no culto, com diferença para o sexo oposto. Então, é quando você sente a obsessão pelo seu próprio corpo. Aí a gente tem um termo que é chamado de edipismo, que é um impulso sexual com tendência ao incesto, ou seja, desejo sexual por parentes próximos. Isso também pode levar aí a crimes contra a liberdade sexual, né? Esse edipismo, quando você sente aquele desejo sexual por parentes, né? Aquela obsessão, aquele impulso sexual. Fetichismo, né? Hoje em dia é uma coisa comum, o fetichismo, mas em quantidade obsessiva também, uma situação obsessiva também pode ter aí relação com crimes de liberdade sexual. O fetichismo, pessoal, é o desvio de interesse sexual para algumas partes do corpo do parceiro ou para peças de vestuário, né? Sapato, a mulher de lingerie, adorno. Então, existem alguns fetiches aí relacionados a essas peças de vestuário. Então, nesse caso, o meio preferido ou único de atingir a satisfação a satisfação sexual é manipulando ou observando objetos não animados intimamente associados ao corpo, por exemplo, roupas interior, salto alto, meias, ou peças de vestuário feitas de borracha, seda, jeans, enfim. Então, fetichismo é quando existe essa obsessão, esse impulso sexual pelo corpo da pessoa associado a objetos, peças de vestuário. Froteurismo, né, é um desvio sexual que consiste em esfregar ou encostar seus órgãos genitais, principalmente homens e mulheres, em locais de aglomeração, como acontece em transportes públicos, né, que é um tema bastante recorrente na atualidade. Então, se a pessoa tem uma parafilia do tipo froteurismo, né, essa pessoa ela pode ser aí indiciada contra um crime contra a liberdade sexual, porque se ela sair encostando, se aproveitando daquela situação, né, em transportes públicos, encostando as partes íntimas, né, numa mulher e praticando o ato libidinoso, isso é considerado um crime, até mesmo pode ser considerado estupro. Gerontofilia, né, que também é conhecida como cronoinversão, né, gero quer dizer envelhecimento, então é uma atração de jovens por indivíduos idosos,
de excessiva idade, com grande variação de idade. Então, a gente tem, do jeito que tem a pedofilia, adulto por criança, a gente tem a gerontofilia, que são jovens por pessoas de idade avançada. Cromoinversão quer dizer cor, tá? Essa cromoinversão quer dizer cor. Aqui, ó, gerontofilia é a mesma coisa que cronológico, inversão, né? Cronoinversão. Já a cromoinversão, quer dizer cor, é a atração ou desejo sexual por indivíduos de cor diferente, podendo ser de caráter obsessivo e compulsivo. Por exemplo, eu sou dessa cor e eu tenho uma obsessão por homens negros, eu tenho uma obsessão por homens brancos. Então, isso é uma cromoinversão, tá? E isso pode, né, desencadear naquela pessoa um desejo obsessivo e ela pode ali causar algum tipo de agressão, causando ali um crime contra a liberdade sexual. Etnoinversão, né? Etno quer dizer etnia, é uma manifestação erótica por pessoas de etnias diferentes, considerada aí praticamente despida de interesse médico-legal. Então é praticamente, um europeu tem a obsessão por africano, um europeu tem a obsessão por um americano, assim. Pigmalionismo é um amor exagerado e anormal por estátuas, tá? Também sendo chamado de estatuafilia, iconolagnia e iconomania. Eu nunca vi, né? Mas existe esse tipo de desejo sexual, as pessoas sentirem desejo sexual por estátuas, tá? Então, manifesta mais comumente nas mulheres. O dolismo seria a atração por bonecas ou bonecos infláveis e manequins, tá? Então, também existe esse tipo de parafilia. Urolagnia é uma gratificação, né, sexual ao ver o outro indivíduo em ato de micção, urinando, em ouvir o ruído do jato urinário ou urinando sobre o parceiro. Então, lembra de urino. Então, isso é um tipo de parafilia que a gente chama de urofagia ou urolagnia. Coprolalia, tá? Consiste na excitação ao proferir ou ouvir palavras sujas ou obscenas de outra pessoa. Também é conhecida por escatolalia, tá? É um uso de expressões obscenas para fim de gratificação sexual. Lembra que o prefixo copro, né, exprime a ideia de obsceno, sujeira, fezes, excrementos. Então, coprolalia é quando a pessoa ela tem excitação em ouvir palavras sujas ou obscenas. E a coprofilia, né, o prefixo copro se refere às fezes e o sufixo filia tem relação com desejo, atração. Então, a coprofilia é a excitação sexual pelo ato da defecação ou contato com as próprias fezes de outra pessoa. Muita coisa estranha, né, pessoal? Cada coisa a gente vê com o estudo dessas parafilias, para vocês verem que existem muitos tipos de alterações de desejos sexuais, de desvios sexuais aí inabituais. Clismafalia é a parafilia a qual o prazer sexual se dá por enemas, consistindo em introdução de líquidos no reto por meio de tubos. Espermofagia é um prazer sexual em receber ou deglutir sêmen, esperma. O sufixo fagia exprime ideia de alimentar-se de algo, tá? Pessoal, tem coisas que são consideradas normais, mas aqui a gente fala tudo em caráter obsessivo. Ciesolagnia é o prazer sexual relacionado a gestantes ou mulheres grávidas. Então, aquele criminoso, ele praticou 3 estupros e os 3 estupros eram em mulheres grávidas. Então, ele era uma pessoa que ele tinha um desvio comportamental, né, do desejo sexual, que é conhecido como ciesolagnia, tá bom? Pedofilia, né, é considerada uma perversão sexual que se manifesta pela predileção sexual por crianças e adolescentes sexualmente imaturos, podendo ser de natureza hétero ou homossexual, né? Ocorre mais geralmente aí em bissexuais adultos. Então, a pedofilia é quando um adulto ele sente ali atração, né, um desejo sexual, uma impulsividade sexual obsessiva por crianças e adolescentes.
E tem as parafilias, pessoal, que elas são consideradas, né, aberrações, são parafilias que são aí de caráter mais repugnantes, né, perante a sociedade. Por exemplo, o vampirismo, que é uma perversão da sexualidade, que consiste em adquirir gratificação sexual ao sugar ou entrar em contato com o sangue do parceiro, tá? Só lembrar da figura mitológica do vampiro, sugador de sangue de suas vítimas, e tem a riparofilia, que é cobrada aí bastante em provas. Então, vocês que querem prestar concurso, vocês lembrem que a parafilia do tipo riparofilia consiste na atração sexual patológica por pessoas desprovidas de condições de higiene, sujas, ocorrendo de forma mais comum em homem. Então, por exemplo, quando você tem um desejo sexual por moradores de rua, que vivem naquela condição com falta de higiene, tá? E a gente tem mais algumas denominações, como bestialismo ou zoofilia, que também causa aí muita repercussão, né? Principalmente aí as pessoas que têm causas defensoras de animais. O prefixo "zoo" faz alusão ao animal, né? Trata-se de uma perversão sexual ao ter gratificação sexual aos atos libidinosos com animais, tá? A relação sexual com animais recebe o nome específico de zooerastia, uma forma sádica de gratificação sexual ao praticar maus tratos e sacrifício ao animal, é conhecida como zoosadismo. Então, zoofilia, né, o bestialismo, é quando a pessoa tem aquele desejo obsessivo de manter relações aí com animais, tá bom? E aí a gente chega em uns termos, né, em termos que são muito utilizados, né, hoje na nossa sociedade, que é o sadismo e masoquismo, tá? Então, desde que tenha, pessoal, o consentimento, tá? Não é um desvio, tá? Não é considerado ali um desvio daquele comportamento. Desde que você não tenha obsessão, desde que aconteça ali com consentimento. Mas tem pessoas que têm esse comportamento de forma obsessiva, impulsiva. Então, existem aquelas pessoas que têm sadismo, né? Gratificação sexual ao causar dor e sofrimento físico. Então, muitos criminosos, eles têm essa característica, esse comportamento de sadismo, tá? Você pode ser sadista, você pode ter sadismo, desde que você não tenha nada obsessivo nem impulsivo, desde que você tenha ali a sua boa relação com o seu parceiro sexual. Mas o que a gente está falando aqui são comportamentos relacionados aos criminosos, né? Sadismo é quando ele tem aqui uma gratificação sexual em causar dor, sofrimento, tá bom? É considerado como um objeto, ele considera o parceiro como um objeto causando dor e sofrimento. A origem do nome vem do nome Marquês Sade, na França, né? O qual era considerado um sádico ao extremo. Masoquismo é quando você, né, tem a gratificação sexual em receber dor, né, ou sofrimento físico. Então, sadismo, quando você causa dor em alguém. Masoquismo, quando você recebe dor de alguém. E aí, a pessoa ela pode ser sadomasoquista, né? Ele pode sentir prazer em causar dor e em receber dor. Então, é uma associação do sadismo ao masoquismo, como o indivíduo atuando como agente ativo, sádico, e passivo, masoquista, na prática da dor e do sofrimento. Necrofilia, necro exprime a ideia de morte, né, cadáver, enquanto que filia significa desejo. Então, necrofilia aí quer dizer, né, a obsessão de praticar atos libidinosos com cadáveres. Então, é a forma mais sádica a qual há mutilações do cadáver, ele vai chamar de necrosadismo. Bom, é importante, pessoal, destacar que em casos de impotência sexual, né, a pessoa ela pode tentar se satisfazer de forma violenta e acabar praticando um crime sexual. Então, em direito, os crimes sexuais, eles são denominados
crimes contra a liberdade sexual, né? E muitos criminosos, eles são providos de alguns tipos de parafilias, por isso que existe tanto essa relação. Os principais crimes contra a liberdade sexual, né, são o estupro, atentado violento ao pudor. Segundo o Código Penal, são atos sexuais, a conjunção carnal e o ato libidinoso. Então, nessa aula de hoje, eu achei que seria legal passar para vocês o que é a erotologia forense, que é o estudo do comportamento sexual humano, né, da psicossexualidade, e falar para vocês um pouco das parafilias e dos transtornos sexuais, que em muitos casos eles contribuem aí para que essa pessoa, para que tenha uma compreensão daquele comportamento violento daqueles criminosos, no caso de violência sexual, né, dos crimes de violência sexual. Pessoal, a próxima aula a gente vai falar sobre imunologia forense, tá? Então, até a próxima aula e espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou deixar no e-book umas questões de concurso para vocês praticarem em casa sobre esses temas de erotologia forense.